Após um bom tempo, finalmente estou aqui de volta ao Parque das Águas. Para quem não conhece, é um dos principais pontos turísticos de Sorocaba, onde acredito que atualmente é o principal parque de Sorocaba, pelo menos o mais famoso, onde ocorre a maioria dos shows, a maioria das manifestações, a maioria dos eventos aqui em Sorocaba. E desde a última vez que eu vim pra cá, muita coisa deve ter mudado. Ultimamente tenho gravado apenas vídeos lá na minha residência, no apartamento onde eu moro. E já estava com saudade de gravar vídeos aqui. E eu quero aproveitar essa minha volta ao Parque das Águas para gravar algo, aproveitando até mesmo o pôr do sol. O sol está se pondo, né? Espero que eu consiga terminar de gravar esse vídeo antes de anoitecer, mas eu quero aproveitar esse momento para falar a respeito de algo que parece que é objeto de cada vez mais debate, cada vez mais distorções da Bíblia, cada vez mais pessoas sendo enganadas, sendo ludibriadas por pregadores antropocêntricos, pregadores do estilo coach, né, que gostam de trazer o céu para a terra e estão mais preocupados com a prosperidade terrena do que com a salvação eterna. Pessoas que pensam somente em si mesmas, só no próprio umbigo, e se esquecem que esta vida, até mesmo essa natureza aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui é passageiro, um dia deixará de existir, porque Jesus Cristo, Deus criará novos céus e nova terra. Tudo que vocês estão vendo aqui agora nem se compara com aquilo que há de vir na eternidade celestial, porque eu sou pré-tribulacionista. Acredito que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação, antes do anticristo se manifestar e implantar o seu reinado de terror, seu império de terror, destruição e morte contra seus opositores. Mas eu acredito que Jesus voltará. Antes mesmo que isso aconteça, levará a sua igreja consigo. E eu quero deixar aqui um recado para todos aqueles que pregam a teologia da prosperidade, aqueles que pregam o céu na terra, missão integral, teologia da libertação e uma série de outras teologias humanas, doutrinas humanas que nada tem a ver com a sã doutrina fundamentada na palavra de Deus. Porque se você quiser saber de tudo a respeito de todas as áreas da vida humana, saber praticamente sobre tudo, é só ler o que está escrito aqui. Aqui tem respostas para tudo, todas as dúvidas do ser humano, em todas as áreas do conhecimento humano, você encontra a resposta aqui. E eu quero enfatizar aqui o que o próprio Jesus pregou, a pregação de Jesus. Como era a pregação de Jesus? Que a pregação de Jesus destoava muito da pregação de muitos, eu não digo da maioria, né, mas de muitos pregadores modernos que pregam prosperidade terrena, pregam aquela mensagem positiva de você conquistar, você ter vitória, de você é a pessoa mais importante, né, enfim, né, aquele discurso, né, que tem mais a ver com o movimento Nova Era do que com o verdadeiro evangelho, do ser humano ser o centro do universo, a sua vontade que mais importa, você tem que pensar em si mesmo, esquecer dos outros, enfim, uma série de... É claro que existem várias vertentes da pregação antropocêntrica, aquela pregação coach, estilo coach, né, de que você é a pessoa mais importante, né, você tem que conquistar, você tem que você é sempre a egolatria, no caso, né,
de que eu sou mais importante, eu faço, eu conquisto, eu. Mas a pregação de Jesus era totalmente diferente. A pregação de Jesus não tinha nada a ver com essas pregações modernas, de que o ser humano, de que você é importante, de que você é isso, você é aquilo, e conquista, vitória, poder, assim, sem a presença de Deus, né? Sem que Deus participe da sua história. Você consegue, você pode, e isso é uma pregação totalmente anticristã, porque a pregação genuinamente cristã é a pregação do arrependimento, de que você não é nada, sem Deus você não é nada, sem Deus você não consegue nada, ainda que você consiga alguma coisa, não é da vontade de Deus, é permissão de Deus que você consiga, mas isso, o que você conseguiu por seus próprios esforços, pode levar você para a ruína, para a morte, para a destruição. Se você não consagrar ao Senhor, o destino é a morte, a perdição, a ruína. Você, uma vez lá em cima, você perceberá que tudo foi ilusão, como está lá no livro de Eclesiastes, tudo vaidade, aflição de espírito, correr atrás do vento, tudo vão, né? Você será uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada, você acabará buscando refúgio nas drogas, no álcool, na prostituição, uma série de vícios e compulsões. Então eu quero, por meio desse vídeo, falar para você como era a pregação de Jesus, e porque Jesus é o nosso maior exemplo, devemos imitá-lo em tudo. Porque Jesus foi o único ser humano que veio a esse mundo, nunca pecou, porque era necessário que Jesus viesse a esse mundo para que o ser humano não precisasse mais sacrificar animais para a remissão dos pecados, porque a ira de Deus contra o ser humano só era placada no Antigo Testamento por meio do derramamento de sangue, mas a partir do momento que o próprio Jesus, perfeito, porque mesmo os animais eram imperfeitos, mas o Jesus é o único perfeito, o único ser humano, né? Ele veio a esse mundo como ser humano perfeito, sem pecado, para morrer em nosso lugar, para se sacrificar em nosso lugar, porque pelo derramamento do seu sangue ele tomou as chaves da morte, do inferno, ele passou a triunfar sobre Satanás, e por meio da nossa fé nele nós temos a vida eterna. Então, primeiramente quero falar aqui o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 4. Todos os textos que eu falarei aqui são palavras do próprio Jesus nos evangelhos. Aqui em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17, nós temos, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, quando Jesus voltou para Galileia e passou a morar em Cafarnaum, ou seja, logo depois dele ser tentado por Satanás no deserto, né? Ele foi batizado por João Batista, foi para o deserto da Judéia para ser tentado por Satanás, venceu Satanás, e assim que voltou, ele foi para Galileia. O texto diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João, no caso João Batista, fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não faz muito, acho que pouco mais de um mês talvez, assisti no cinema, né? Foi o único filme que assisti no cinema esse ano. Eu creio que será o único que assistirei até o final do ano, em protesto contra a ausência do filme Sol da Liberdade no Oscar desse ano. O começo da quarta temporada, se não me engano, da série The Chosen, tão atacada por muitos, inclusive de dentro da igreja, muita gente descendo sarrafo nessa série. Então o filme que assisti no cinema foi acho que os 2 primeiros episódios da quarta temporada da série The Chosen. E esse filme, né, que eu assisti no cinema esse ano, o único filme que assisti no cinema neste ano, fala sobre a morte de João Batista. Jesus lá em Cesareia de Filipos, onde acontece a confissão de Pedro. E também, deixa eu ver o que mais. E também
Tem a morte de João Batista, a confissão de Pedro, e qual que é outro? Não lembro mais. Enfim, né, a confissão de Pedro aparece nesse filme, e também a morte de João Batista, né? Houve um grande destaque para a morte de João Batista, como João Batista morreu, né? Porque ele morreu. E João Batista pregava arrependimento, né? Ele batizava, né? O batismo foi uma transição, né? Antigamente era a circuncisão, né? Que era imposta ao povo de Deus, mas somente os homens podiam se circuncidar, obviamente, né? E com a instituição do batismo no lugar da circuncisão, aí todos, homens, mulheres, né, que crescem, né, que tivessem certeza do que estavam fazendo. Hoje muitas pessoas ainda batizam crianças, né, muitas igrejas ainda batizam crianças, mas o batismo, o verdadeiro batismo, ocorre por meio da fé. A pessoa tem que saber o que está fazendo, tem que ter consciência do que está fazendo para poder ser batizado. E o próprio Jesus se submeteu a esse batismo. E logo que ele foi batizado, ele foi para o deserto, foi tentado pelo diabo, venceu o diabo. E aí, quando ele foi para Galileia, se estabeleceu em Cafarnaum, ele começou a pregar, mesmo que João Batista pregava, né? Como João Batista estava preso, Jesus passou a pregar o arrependimento. E o arrependimento continua sendo a mensagem central do cristianismo. Você somente será salvo se arrepender dos seus pecados, se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aí você terá a vida eterna. Ainda no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13, encontramos o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, após a entrada triunfal em Jerusalém, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Então, esse comportamento de Jesus, assim que entrou em Jerusalém, vendo tudo aquilo, né, que já era uma prática comum, usar a fé em Deus para promover lucro, para ganhar dinheiro em cima, e muitas vezes de forma desonesta, de forma ilícita. Aí Jesus, é claro que ele não conseguiu acabar com aquilo, né? Porque Jesus seria morto depois, tal. Mas ele deu um recado bem forte, inclusive para a geração atual, para muitos pregadores de hoje, muitos cantores de hoje, que fazem questão de ganhar dinheiro usando o talento que Deus lhe deu, usando o dom que Deus deu a eles, né? A capacidade que Deus deu a eles para ganhar dinheiro, sendo mercenários da fé, se enriquecendo às custas das pessoas, cobrando cachê, exigindo hospedagem em hotel de luxo, exigindo transporte de luxo, promovendo o estrelismo, de uma certa forma, a tietagem, aceitando tietagem, né, que é uma forma de idolatria. Enfim, esses cantores e pregadores de hoje, influenciadores cristãos também, estão agindo dessa forma, infelizmente. Eles promovem a si próprios, eles estão promovendo mais a si próprios do que o Evangelho, o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. E o verdadeiro Evangelho não tem nada a ver com essa ostentação, com essa, de uma certa forma, até arrogância, soberba, da pessoa promover a si própria em vez de promover o Evangelho, o genuíno Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é renúncia. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo é renunciar o próprio eu, é renunciar ao ego. É claro que se você vive da pregação da palavra, se você vive do seu ministério, você tem o direito de receber alguma coisa, mas não pode ser mercenário, não pode ser uma pessoa, né, que enriqueça às custas da fé das pessoas. Você pode até conquistar, assim, se for da vontade de Deus, né, que você receba, né, você viva do seu ministério, tudo bem, desde que você não seja mercenário, desde que você não deixe que isso suba na sua cabeça a ponto de você querer cobrar cachê, exigir hospedagem de luxo, hotel de luxo, aceitar tietagem, aceitar adoração a si próprio, aceitar que as pessoas tratem você como se fosse uma celebridade, popstar, né, alguma pessoa, ou seja, tire Jesus Cristo do centro da adoração e coloque você mesmo no centro da adoração. Isso não pode. Então isso aqui que Jesus fez no templo, ele rompe com todo esse discurso de que Jesus era amor, Jesus era paz,
né? Aquele Jesus hippie, né? Como diz lá a música lá do Kamikan, eu deixarei aqui na tela final essa música para você ouvir. O Jesus hippie que não condena o pecador, que aceita a ideologia de gênero, que, né, essa ideologia totalmente anticristã, né, que permite tudo, né? Você pode entrar do jeito que você tá, você venha como estás e continua como estás, não tem nada a ver isso. Você tem que mudar, tem que haver mudança. E você tem que mudar em todos os sentidos. Você não apenas tem que porque você não apenas tem que evitar que o dinheiro suba na sua cabeça e corrompa você, como também tem que evitar esse discurso progressista de que você pode fazer tudo, de que nada é proibido, de que o amor é abrangente, você pode amar do jeito que você quiser, que Deus aceita. Não tem nada a ver isso. Isso é um discurso totalmente anticristão, satânico, diabólico. Não tem nada a ver com o que Jesus pregou. E eu quero falar aqui, complementando isso que eu acabei de falar, eu quero ir para o Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 26, onde Jesus diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente, deixa eu ver. Até aqui. Que é assim, existem muitos que têm vergonha de dizer que são cristãos. Muitos que vão para a igreja, tem até cargo na igreja, inclusive, mas tem vergonha de dizer que são cristãos. Tem vergonha do evangelho, tem vergonha de pregar o evangelho. Você não precisa necessariamente, né? Se o ambiente onde você está é hostil, como por exemplo numa faculdade, numa universidade, né, onde existe uma certa restrição à pregação do evangelho, né, a não ser que haja, por exemplo, reuniões da Mocidade para Cristo, a Aliança Bíblica Universitária, né, que você tenha reuniões, espaços próprios para isso, né, porque na sala de aula está cada vez mais difícil, os professores são cada vez mais anticristãos, estão combatendo o cristianismo com uma ferocidade terrível. Eu sei disso porque eu vi lá em Belo Horizonte no começo desse ano, eu percebi isso, eu estive lá nos museus da Praça da Liberdade, e um desses museus era o Espaço do Conhecimento UFMG. Então lá dentro desse Espaço do Conhecimento UFMG eu vi o quanto o meio universitário brasileiro, principalmente nas universidades públicas, está corrompido pela militância progressista, a ponto do cristianismo ser visto apenas como mais uma religião, ou como religião opressora, o patriarcado judaico-cristão ser homofóbico, ser intolerante, ser misógino, ser excludente, ser preconceituoso e tal. Inclusive, aqui nesta mesma praça, anos atrás, eu gravei um vídeo, que eu acho que eu deixarei na tela final também, esse vídeo, esqueci, Céu Aberto Sorocaba, que era um ministério de evangelismo que atuava, eu não sei se ainda atua aqui, eu acho que continua, né? Ele tem muita gente lá da Bola de Neve, mas são várias igrejas, né? É um ministério internacional que ele se reúne, né? Eu não sei se as reuniões continuam sendo aqui, né, nessa pracinha em frente ao Teatro de Arena, mas era aqui. E que eu gravei esse vídeo, onde o pregador disse que lá no Chile já era proibido pregar o evangelho na rua, em praças públicas, que dava cadeia. Então o cerco está se fechando cada vez mais. Os governos de vários países, né, de cada vez mais países na verdade, estão restringindo a pregação do evangelho.
punido com prisão, punido com multa, punido com deportação. Isso fora os países da janela 10 por 40, né? Que muitos desses países punem com a morte, com prisão, tortura, morte, enfim, as piores coisas que você possa imaginar. A quem ousa pregar o evangelho nesses países, né? Se você, por exemplo, for para a Coreia do Norte e for encontrado com isso aqui, né? Se você começar a pregar lá em Pyongyang, né? Nas ruas de Pyongyang, com a Bíblia na mão, muito provavelmente a polícia matará você na mesma hora, né? Ou então levará você para um canto, né? Para o povo da rua lá, os norte-coreanos não verem você morrer e matarão você num lugar reservado, mas enfim, né? Eu tô só supondo que aconteça isso, né? Porque a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, né? E eu imagino que eles façam isso, né? Que para o povo dali, né? Daquela matriz, né? Daquela redoma, não ver cristãos sendo mortos, fuzilados, né? Por pregarem a palavra, acho que eles levam as pessoas para um lugar secreto, né? Um lugar reservado, e matam a pessoa ali. Mas bem, a realidade desse país é essa, e o cerco está se fechando cada vez mais. Existem pessoas aqui mesmo no Brasil restringindo a pregação do evangelho, querendo proibir o evangelismo. Mas como lá entre os ribeirinhos, entre os sertanejos, né? Eu creio que já existem movimentos de progressistas para proibir o evangelismo nesses lugares. Nos presídios do Brasil parece que já estão conseguindo proibir, né? Estão restringindo o evangelismo nos presídios. Mas quanto mais perseguição existe, mais o evangelho cresce, mais a igreja cresce. Se eu não me engano, lá no Irã até hoje é assim: você prega o evangelho no Irã, né, o governo vai lá, fecha pontos de pregação, né, prende, mata, enfim. E outros pontos de pregação surgem em outras casas, ou seja, mesmo debaixo de perseguição oficial, o governo, marcação cerrada em cima dos evangelistas, a igreja continua crescendo no Irã. Assim como em outros países onde existe perseguição oficial contra os cristãos. Mas o verdadeiro evangelho é você renunciar ao seu ego, tomar a cruz, que é tudo aquilo que você precisa renunciar, tudo aquilo que você precisa suportar, as perseguições inclusive, você tem que suportar, mas Deus dará força para você suportar tudo isso. E você só poderá seguir Jesus se você renunciar a si mesmo e aceitar o fardo que Deus permitir sobre sua vida, não para matar você, obviamente, mas para fortalecer você e aproximar você ainda mais do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da renúncia, o evangelho da cruz, o evangelho da negação do ego, o evangelho onde o centro é Cristo e não você. Continuando aqui, eu quero ler também Lucas capítulo 11, versículos 37 a 54. É um texto meio longo, mas é necessário ler o texto todo para você contextualizar. Aí Jesus falou a parábola da candeia, e ao falar Jesus estas palavras, que é da parábola da candeia, um fariseu convidou Jesus para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa, na casa do fariseu. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. E falariam também dos discípulos, né, de lavar as mãos antes de comer. Aí Jesus começou a falar, começou a descer o sarrafo. No versículo 39 está assim: O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. E é um discurso parecido, né? Os ais. Jesus também fala esses ais contra os fariseus, os escribas, em Mateus 23. Aí no versículo 45 temos o seguinte:
Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse a Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. É como acontece hoje em dia, né? Os cristãos mimimi, né? Os cristãos que ficam ofendidinhos, que ficam magoadinhos, né? Ah, o pastor pregou algo mais forte, uma mensagem mais forte, não vou mais para a igreja, não quer mais saber de igreja, porque o pastor foi mais firme, né? E a Assembleia de Deus, a igreja onde eu estou hoje, é uma igreja onde se prega a palavra, a verdadeira palavra, aquela palavra que confronta, aquela palavra que combate o pecado, que repreende o pecador e o faz se voltar para Jesus. A palavra, o evangelho que ainda diz que se você não receber Jesus como seu Senhor Salvador, você vai para o inferno. Esse é o evangelho que Jesus pregava. Jesus foi quem mais pregou a respeito do inferno. Se você analisar bem todas as menções que Jesus faz aqui ao inferno, direto e indiretamente, Jesus foi o pregador que mais pregou a respeito do inferno. Só que os pregadores coach de hoje em dia, os pregadores que massageiam o ego dos outros, né, com medo de perder membros, com medo de perder dízimo, eles não falam sobre isso, porque tem medo da igreja esvaziar, tem medo de perder receita. Então eles pregam um evangelho mais açucarado, um evangelho mais doce, um evangelho mais, aquele evangelho superficial, meia boca. Mas Jesus não pregou nenhum evangelho meia boca. Jesus pregou a verdade, doa quem doer. Tanto que Jesus continua aqui no versículo 46 de Lucas 11. Mas ele respondeu: ai de vós também. Ou seja, Jesus não parou, Jesus continuou. O fariseu ficou todo magoadinho, todo ofendidinho, e Jesus não parou. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a essa geração. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Eu acredito que Jesus falou tudo isso. O Mateus 23, o livro de Evangelho segundo Lucas, foi escrito em ordem cronológica, né, exatamente na ordem dos acontecimentos. Agora Mateus foi escrito fora da ordem cronológica. Então esse mesmo texto aqui de Lucas 11, de 37 e 54, é o mesmo de Mateus 23. E eu quero encerrar aqui com aquele que talvez tenha sido um dos discursos mais duros de Jesus, a ponto de muita gente não querer mais segui-lo. Eu não lerei o capítulo 6 todo do Evangelho segundo João, mas eu lerei primeiramente do versículo 22. Nossa, tá cheio de mosquito aqui. Lerei do versículo 22 ao 40 e do versículo 60 a 69. Diz assim: no dia seguinte, depois que Jesus repartiu os pães e os peixes, teve a multiplicação dos pães e dos peixes, andou por sobre o mar, os discípulos atravessaram o mar da Galileia, e Jesus andou por sobre o mar, aí pegou Pedro, após ele andar sobre as águas e tal. Aí aconteceu o seguinte, no versículo 22 de João 6. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, que é o mar da Galileia, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, acredito que o encontraram no templo, na sinagoga, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Ou seja, nós não vimos o Senhor sair, quando tu chegaste, não vimos que o Senhor... Enfim, respondeu-lhe Jesus. Aí que vem a lapada, Jesus começa a descer o sarrafo.
Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Ou seja, os discípulos de Jesus, pelo menos esses aqui, que abandonariam mais tarde, eles estavam mais preocupados com a satisfação dos seus próprios interesses do que com a comida, a salvação. Como Jesus diz aqui logo em seguida: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Ou seja, eles já perceberam que estavam no caminho errado e estavam sem saber o que fazer, e Jesus começou a orientar. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal faz para que o vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Eles começaram a interrogar Jesus, começaram a colocar contra a parede. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: dê-lhes a comer pão do céu. Ou seja, eles conheciam a palavra, eles sabiam a palavra, só que não praticavam como deveria ser praticado. Aí Jesus continua, no versículo 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Ou seja, se lá no deserto, logo após o povo de Israel sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, e começar a receber o maná, codornizes e tal, eles achavam que Moisés tinha poder para fazer aquilo. Lá no Egito eles já achavam que era Moisés que estava fazendo tudo aquilo, mas na verdade não era Moisés, era Deus. E eles continuavam achando que o poder vinha de Moisés e não de Deus. E durante muitos séculos, até aquele exato momento em que os discípulos estavam interrogando Jesus a respeito da missão dele, eles achavam que era Moisés que tinha mandado o maná e não o próprio Deus. E Jesus desfaz esse equívoco, esse equívoco histórico, Deixa eu ver. O versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí eles perceberam, Aí que eles começaram a perceber as coisas. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, a satisfação da pessoa está na fé em Jesus Cristo. Não no alimento físico, mas no alimento espiritual, que é Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo satisfaz a pessoa e conduz para a vida eterna. Continuando aqui no versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí eles começaram a murmurar, Ou seja, eles não entenderam nada. Porque acharam estranho Jesus falar que ele era o pão que desceu do céu. Aí Jesus começou a falar do pão, começou a dar uma introdução a respeito da ceia do Senhor, começou a explicar como seria celebrada, de uma forma introdutória, como deveria ser celebrada a ceia do Senhor, que é celebrada até hoje e será celebrada até Jesus voltar, que é o pão simbolizando o corpo de Jesus e o suco de uva, o vinho simbolizando o sangue. Eu pularei para o versículo 60, e eles não estavam entendendo nada, parece que quanto mais Jesus tentava explicar, mais eles ficavam na ignorância, mais eles ficavam cegos, a ponto de ele dizer o seguinte aqui no versículo 60: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Porque Jesus, por ser Filho de Deus, ele veio do céu e voltaria para o Pai assim que morresse e ressuscitasse. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, aí é o próprio Lucas comentando,
pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, somente poderá ir até Jesus quem, como eu já disse lá no capítulo 9, desse mesmo evangelho, segundo Lucas, se a pessoa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, somente assim poderia seguir Jesus. Se ele renunciasse ao próprio ego e aceitasse o que Deus estava preparando para essa pessoa. Aí aconteceu o seguinte, né? No versículo 66, à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Ou seja, estavam seguindo Jesus pela motivação errada. Igual aconteceu lá no Vermicho, né? Como foi ano passado lá em Brasília. Participei do Vermicho em Brasília, dia 18 de novembro de 2023. Tudo indica, né, que a maioria das pessoas que estavam no Vermicho foram pela motivação errada. Porque a Fernanda Mandio desceu o sarrafo, fez aquela pregação que acredito que foi a melhor pregação daquele Vermicho. Ou seja, praticamente colocando o dedo na cara de todo mundo, de que muitos ali estavam ali pela motivação errada. E aí depois o José Júnior começou a cantar. Em vez do... Ele cantou acho que 1h30, né? Quase 2 horas. Ele cantou, acho que 1h30 mais ou menos que ele cantou. Em vez do pessoal sair para almoçar durante a ministração do José Júnior, ficou lá, continuou lá. Aí quando o José Júnior parou de cantar e o pastor Juliano Sou começou a se preparar para pregar, e o pessoal, metade do auditório vazou. Ou seja, as pessoas estavam mais interessadas no entretenimento do que na palavra de Deus. E infelizmente hoje em dia a maioria só está na igreja por causa do entretenimento. As pessoas se preocupam muito mais com igreja preta, gelo seco, telão de LED. Ou seja, só com a parte visual, com a parte que satisfaz os sentidos, e se esquece do conteúdo, esquece disso aqui. É pecado pintar a igreja de preto? Não. Mas de nada adianta pintar a igreja de preto, colocar telão de LED, colocar gelo seco, colocar um monte de efeitos especiais, iluminação, aquela iluminação colorida que mais parece danceteria, se você desprezar isso aqui, a genuína palavra de Deus, que Jesus Cristo, o que Jesus Cristo pregou está aqui dentro, é a genuína palavra de Deus. Jesus não pregou evangelho fácil, Jesus não pregou hipergraça, aquele evangelho coach, evangelho light, aquela coisa superficial, aquela coisa rasa. Não, Jesus pregou feijoada mesmo. Jesus pregou coisa assim pesada mesmo, e quem não aguentou vazou mesmo, como aconteceu aqui. Mas o texto continua aqui no versículo 67. Eu li só os 67 e 68. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro. Deixa eu ver aqui, acho que até o 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então realmente Pedro, ele entendeu, embora Pedro tenha sido uma pessoa bastante explosiva, né, a ponto de que até cortar a orelha do Malco, né, pescador, rude, bruto, né, rústico, ele acabou entendendo mais tarde a ponto de liderar a igreja, inclusive liderar a igreja de Roma. Ele foi o principal líder da igreja de Roma e desejou, né, quando ele foi preso, condenado à morte, ele não quis ser pregado como Jesus e foi pregado de ponta cabeça na colina Vaticano. Então que esse vídeo é um alerta para você que é pregador, cantor, para você que tem uma igreja, pastoreia uma igreja ou tem algum cargo na igreja.
Ou mesmo você que é evangelista, assim, não tem cargo nenhum na igreja, mas quer ganhar pessoas para Jesus. Não pregue o evangelho fácil, não pregue o evangelho light, não pregue o evangelho superficial, não seja um coach, não seja um facilitador no sentido de pregue o verdadeiro evangelho, pregue a genuína palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, coloque seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Deus abençoe. Repito, não pregue o evangelho fácil, pregue a verdadeira palavra de Deus. Não pregue aquele evangelho superficial, aquele evangelho açucarado, onde o eu é mais importante e Jesus é deixado de lado, Deus é deixado de lado, o Espírito Santo não atua. As pessoas vão para a igreja mais por entretenimento, porque a igreja virou para eles como se fosse um circo, como se fosse um clube, um lugar onde a pessoa vai lá arranjar namorada, arranjar namorado, a pessoa vai lá apenas fazer número, mostrar roupa nova, brigar por cargos, se exibir, se mostrar, pagar de santão, mas na verdade a vida dele é podre, a vida dela é podre e não é provada dentro de Deus. Então o genuíno evangelho é um evangelho de renúncia. Pense nisso. Deus abençoe e até depois, se quiser.